boa noite, sejam muito bem-vindos ao Roda Viva. Estamos ao vivo para todo o Brasil pela TV Cultura e emissoras afiliadas e conectados ao mundo todo pelas nossas plataformas digitais. Há exatos 20 anos, o nosso entrevistado de hoje esteve aqui no Roda Viva, falando sobre um tema então bastante novo e controverso: as políticas afirmativas para a inclusão dos negros nas universidades. Passadas 2 décadas, as evidências atestam a pertinência das cotas raciais, tão estigmatizadas e incompreendidas, a começar por essa palavra para designá-las. O quanto avançamos e que retrocessos nós experimentamos no combate ao racismo, que ele classifica como sistêmico e inercial. E quais os novos desafios que ele vê colocados para o novo governo para reduzir as desigualdades sociais e raciais acentuadas nesses últimos anos. Abrindo os debates do mês da consciência negra aqui no Roda Viva, nós saudamos de volta aos 77 anos o doutor em administração pela FEA USP e preside o Fundo Baobá, entidade que defende ações para a equidade racial no país. Também criou e preside o Conselho da Comunidade Negra do Estado de São Paulo. Nos anos 90, foi precursor do sistema de cotas para a população negra. Em 2001, lançou o livro A Busca de um Caminho para o Brasil, A Trilha do Círculo Vicioso, um ensaio sobre o desenvolvimento socioeconômico com sustentabilidade. Acaba de lançar a coletânea A Resistência Negra ao Projeto de Exclusão Racial, Brasil 200 anos. O autor é crítico da falta de apoio do governo à população negra. Afirma que o racismo no Brasil é sistêmico e percorre toda a sociedade e suas instituições. Para entrevistar o economista Hélio Santos, nós convidamos Tom Farias, jornalista e escritor, Ana Bavon, CEO da Be for People, Cultura Inclusiva, Joyce Bert, urbanista e colunista do Terra Nós e da revista Elle, Conrado Corsaletti, editor-chefe do Nexo Jornal, e Priscila Camazano, repórter da editoria de política da Folha de São Paulo. Manda um beijo para o nosso Paulo Caruso, que em breve estará de volta aqui com a gente. Professor, muito bem-vindo, muito obrigada por estar conosco aqui, quase exatamente 20 anos depois. É uma honra, Vera, retornar aqui 20 anos depois e com uma coincidência, né? Naquela época, o presidente Lula estava há cerca de um mês e meio para tomar posse no primeiro mandato. E agora, no meu retorno aqui, ele está prestes a tomar posse no seu 3º mandato. É verdade, então, muitas coincidências. Bastante pertinente. Uma brincadeira que eu fiz. A quem me viu agora no outro programa, viu que eu estava com um paletó muito parecido. Mas minha filha disse, ó, pai, vão pensar que é o mesmo. Não é. Eu asseguro que nesses 20 anos eu trocou o guarda-roupa. Eu troquei o guarda-roupa. Professor, eu queria começar perguntando ao senhor por que o senhor classifica o racismo que a gente tem aqui no Brasil, que persiste, como sistêmico e inercial e não estrutural, como se convencionou mais chamar nos últimos anos. Qual é a diferença aí da designação? Bom, Hamilton e o Carmichael, quando separaram o racismo individual do racismo coletivo, passou a designar racismo institucional, foi um avanço, porque há diferenças. Mas o racismo sistêmico, ele perpassa toda a sociedade. Eu diria que, numa linguagem pouco acadêmica, é que ele está no piloto automático. Ele é inercial porque ele atende, de uma certa forma, a primeira lei de Newton, que é que é o princípio da inércia. Então, o racismo, como ele não é contido, ele segue e segue resoluto, segue sem nenhuma dificuldade. E é sistêmico porque ele é alimentado, ele alimenta e retroalimenta. Um exemplo bom para mostrar como é que o nosso racismo é sistêmico. Há uma visão da sociedade que o negro é inabilitado, que o negro é inferior. Esta visão introjetada na sociedade, ela reforça 2 vetores importantes, que são as dificuldades educacionais e as dificuldades econômicas. Essas dificuldades econômicas são retroalimentadas por essa visão da sociedade, mas elas fortalecem também essa dificuldade na educação, que a gente já reduziu, e essas dificuldades econômicas. Então, causa e efeito,
gera uma complexidade. Isso explica melhor, porque o racismo estrutural pode nos levar a uma ideia de, olha, está na estrutura, é estrutural e pouco há o que fazer. Então, ele é sistêmico porque ele alimenta e é retroalimentado. Ele está no jeito da sociedade funcionar. Perfeito. Joyce, por favor. Professor, boa noite, telespectadores. O senhor tem uma fala extremamente pertinente, que é o seguinte, o negro brasileiro é a camada da população que vota no seu inimigo. Como mulher negra, eu compreendo perfeitamente o que o senhor quer dizer com isso. A gente acabou de sair de um processo eleitoral bastante exaustivo e ainda com as suas conturbações reverberando, então eu queria que o senhor falasse um pouco mais, elaborasse um pouco mais esse raciocínio para as pessoas que estão assistindo e que ainda não se deram conta que são negras e não votam em pessoas que representam efetivamente a sua camada populacional. O desafio nosso é transformar o protagonismo que nós já temos em votos, né? De qualquer forma, a decisão principal, que foi o pleito para a presidência da República, identificou bem. Foi o chamado voto identitário. Foram mulheres, foram negros, foram nordestinos que elegeram Lula. Mas nós temos uma dificuldade ainda muito grande em votar em nós mesmos. Mas faz parte também do que se construiu aqui. Eu costumo dizer que nós temos aqui o crime perfeito, aqui no Brasil, né? Em que a vítima é muitas vezes considerado o réu. O racismo aqui, ele foi construído de uma forma a impedir essa identidade. Isso está num processo de mudança, mas nós temos que fazer também uma autocrítica, né? Nós, por exemplo, conquistamos as cotas, mas não procuramos os cotistas e suas famílias para buscar o voto deles. Então, a gente poderia ter tido um outro resultado, mas eu continuo dizendo isso mesmo. Quer dizer, como nós somos a maioria e a maioria dos eleitos não gostam de nós, agem contra nós, constroem leis que vão contra os nossos interesses, eu continuo achando isso. Mas no que diz respeito à eleição presidencial, Lula e Alckmin sabem que a população negra foi quem os elegeu. Tom. Bom, boa noite, meu querido Hélio. Tanto tempo que a gente não se vê. E é sempre uma alegria muito grande estar diante de você, enfim, discutir essas questões no Brasil, hoje tão gritantes e de forma tão perversa, né, tão ofensivas à população brasileira. Mas acho que isso vem um pouco do passado, né, Hélio? Gente, você tem uma passagem no teu livro, né, que você fala sobre as questões da Lei Áurea, né, os 2 artigos da Lei Áurea, né, um que diz que revoga as disposições transitórias, né? Essas disposições, elas já estão valendo ou não foram, de alguma forma, revogadas no Brasil ainda? É um prazer também te rever, Tom. Eu não acredito que haja uma lei da importância, que é a lei que termina com a escravidão, uma lei tão curta, 2 artigos. Ou seja, numa penada, em 2 artigos, você diz que a escravidão acabou e que revogam-se as disposições em contrário. A gente vê que essas disposições em contrário não foram revogadas. Quando você vê uma família negra, numa tarde de domingo, receber 80 tiros de fuzil, quando vai para um batizado. Você vê que essas disposições não foram revogadas quando, nos Jardins, talvez a região mais rica do Brasil, uma mulher branca com a arma corre durante muito tempo atrás de um negro. Enfim, as disposições em contrário não foram revogadas. Mas o Brasil não foi econômico quando construiu a lei do povoamento. Em 1911, né? A lei que regulamentou a imigração. Eram 277 artigos. A Constituição Federal tem 250. Ali você tinha o Estado máximo, hoje eles querem Estado mínimo. O Estado máximo e esse decreto, né, é o decreto 9081 de 1911, assinado por Hermes da Fonseca. Esse decreto, na verdade, ele é um modelo de como do Estado máximo para construir uma estratégia, né? Então, nós maximizamos o Estado, né, para receber imigrantes, que é um caminho que o país tomou,
né? Mas, uma vez tomado esse caminho, o escândalo, a suma injustiça, Tom, foi não estender isso aos indígenas que estavam aqui desde sempre e a população negra que aqui estava desde 1534 construindo o país. Portanto, aquilo que o Estado máximo que foi dado a alguns, hoje se fala como o recém-eleito governador de São Paulo, que diz que quer um Estado pequeno. Eu quero dizer a ele que nós queremos um Estado grande. Pequeno nas rachadinhas, pode ser pequeno no superfaturamento, mas ele precisa ser grande na educação, por exemplo. Né? Nós queremos um Estado forte naquilo que ele tem que ser. Não queremos um Estado pequeno, não. Conrado. Boa noite, professor. Boa noite a todos, a audiência. Professor, a Vera citou, o senhor estava aqui 20 anos atrás, discutindo cotas. Eu vi hoje à tarde o programa, foi um programa bastante intenso. E 10 anos atrás, a gente tem uma lei federal, já faz 10 anos que a gente tem uma lei federal de cotas, que institucionalizou as cotas nas universidades e institutos de ensino federais. As evidências, como a Vera disse, mostram que as cotas tiveram resultado, né? Enfim, os alunos cotistas têm um desempenho similar ao não cotistas, as universidades ficaram mais diversas. Agora, esse ano estava previsto um debate, né, para se revisar a cota, um debate que, de certa forma, acabou não acontecendo. Queria saber a opinião do senhor. No que as cotas podem melhorar? Ou elas estão no caminho certo? Agora, existem algumas brechas, e quais são essas brechas hoje para que se avance em relação a esse tema? A sua pergunta, Conrado, é muito pertinente, porque eu lembro que na ocasião em que nós colocamos esse tema na agenda, isso em 1996, portanto, 16 anos antes das cotas se efetivarem. Que se eu era a favor das cotas, um colega seu, de um jornal famoso do Rio, estava muito preocupado porque ele achava um escândalo cotas para negros. Eu disse a ele que eu não queria cotas para negros, ele se assustou. Eu queria reduzir as cotas radicais de 100% para brancos, contra as quais ninguém nunca reclamou. Então, em 2002, quando aqui estive, né, nós tínhamos retornado de Durban e se discutia muito sobre a pertinência delas ou não. Conrado, nenhuma outra política neste país reduziu mais desigualdades que as cotas raciais. Eu tenho a honra de ser presidente do Conselho da Oxfam Brasil, que incide e que evidencia a desigualdade no sentido de nós sermos um país que vá para um outro patamar civilizatório. Mas repare que, se por um lado as cotas foram as políticas que mais reduziram desigualdade, nenhuma outra política foi tão combatida quanto ela. Eu acho que com essa afirmação eu mostro para você, Conrado, a dificuldade que nós temos realmente de reduzir desigualdade. A política que mais reduziu desigualdades no Brasil foram as cotas raciais e, ao mesmo tempo, foram aquelas que receberam mais ataques. Eu não quero... Pensa-se agora em revogar as cotas para 2032. Essa não é a nossa proposta. O Brasil foi muito tardio para ter iniciativas de reparação racial. Eu sempre defendi que as cotas tinham que durar 30 anos. Eu vou incidir e vou lutar para que as cotas caminhem até 2042 e não até 2032. Por quê? A razão é simples. Se nós formos tão tardios, se você quer impactar e reduzir essas desigualdades, elas têm que durar um pouco mais. Agora, você perguntou o que nós devemos fazer. As políticas de cotas têm que sofrer várias alterações. As fraudes, por exemplo. Nós temos que ter, como o racismo é sistêmico, as políticas afirmativas também precisam ser sistêmicas. Então, o aluno que vai para a universidade, ele tem que ter apoio. Ele tem que também ter estímulo para ir para as cotas. Por exemplo, no Paraná, numa pesquisa que eu fiz com 2 colegas, só 1/3 das cotas raciais eram absorvidas. Imagine você, para cada 3 vagas, só 1 era ocupada. Então, nós temos problemas desse tipo, temos que também pensar em bolsa, né? E temos que pensar, sobretudo, na contenção das fraudes que continuam existindo. Então, tem que haver aperfeiçoamento nas leis, né? na lei de cotas, e
a gente sempre pensa na universidade, mas nós temos também as ações afirmativas. Eu sempre volto, né? Nós temos ações afirmativas e aqui no Brasil elas foram apelidadas de cotas, quando cota é metodologia, né? Você tem que ter um percentual. Então, neste momento, as ações afirmativas deverão ser estendidas e fala-se até 2032. Eu estou contra essa ideia. Eu entendo que elas precisam de durar 30 anos. Se forem implementadas em 2012, que vá até 2042. Perfeito, Ana. Boa noite, professor. Boa noite a todos que estão nos ouvindo essa noite. Eu gosto muito da expressão que o senhor usa quando o senhor fala do racismo sistêmico inercial, né? Ele é inercial porque ele compõe o tecido das nossas relações humanas, ele compõe a nossa subjetividade. E aí, trazendo aqui um pouquinho a conversa para o âmbito organizacional, né, já que é sistêmico, a gente pensa o quanto o racismo ele é capaz de ignorar o impacto positivo da nossa população quando a gente está falando do PIB, por exemplo. E aí eu trago uma pesquisa do Instituto Locomotiva, que diz que nós, população negra, nós injetamos 1,7 trilhões ao ano, né, no PIB nacional. Se nós formássemos um país, nós seríamos o 11º país do mundo em população, com cerca de 114,8 milhões de pessoas e o 17º em consumo. Nós estamos saindo agora de um evento pandêmico onde nós precisamos refazer nosso sistema econômico, né? E aí o senhor fala muito sobre o New Deal americano, propor, né, uma tropicalização desse New Deal americano para uma reconstrução do nosso sistema econômico. De que forma a gente pode conectar tudo isso, professor? O racismo, ele é superior à nossa estratégia econômica, e, né, de forma a avançar um pouco mais como país? O que o senhor propõe? Ana, é um prazer falar com você. Veja que o Brasil até hoje, Ana, não foi capaz de desenvolver um projeto para nós. Mas nós devolvemos ao Brasil um projeto para todos, né? Nós não estamos longe de sermos o problema, nós somos parte da solução. Então, eu penso que nessa coletânea que eu tive a honra de organizar, na verdade, uma coletânea com ampla energia feminina, nós propusemos, né, o NAPER, o Novo Acordo para a Equidade Racial. O New Deal customizado, né? Nos anos 30, Roosevelt quebra a ortodoxia do liberalismo americano, né, no sentido de trazer o bem-estar social. Nós temos que ter aqui, Ana, o bem-estar socio-racial. O bem-estar padrão, o bem-estar social padrão que é discutido, ele não serve para um país de maioria negra. O bem-estar social tem que ser bem-estar socio-racial. Ele tem que ter esse link. E aí nós temos muitas coisas que devem ser feitas. A primeira coisa que eu peço é que nós tenhamos o Estado no tamanho certo para operar aquilo que tem que ser feito. O BNDES, o S do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico, esse S precisa de começar a operar no sentido de financiar realmente. Eu não aceito mais falar do empreendedorismo negro, porque os primeiros empreendedores desse país fomos nós. Não, os europeus que vieram foram para a agricultura. Então, hoje, eu quero que um percentual significativo do orçamento de investimento do BNDES venha para investir na população negra. Nós não podemos mais, Ana, aceitar band-aid para curar fraturas expostas. O Brasil foi tardio para trabalhar com a questão racial e trata-se de propulsar o desenvolvimento. O Brasil não, como diz o economista Mário Teodoro, o Brasil acabou se viciando nas desigualdades. É uma espécie de cocaína social. Ele se alimenta dessa desigualdade. Reduzir as desigualdades, ou simplificadamente, Ana, equidade racial e de gênero é o antídoto que vai tornar o Brasil um país num outro patamar civilizatório. Priscila. Boa noite, professor. Queria falar sobre política, né? O senhor atuou na militância partidária quando o senhor criou o Grupo Negro do MDB e depois do PSDB. Depois o senhor começa no Movimento Negro Organizado. E esse ano o senhor retorna à militância partidária, sendo um dos idealizadores do Quilombo nos parlamentos, né? Uma iniciativa da Coalizão Negra por Direitos, que lançou mais de 100 candidaturas de pessoas negras com pautas antirracistas, e dessas 26 conseguiram ser eleitas. Eu gostaria que o senhor comentasse a importância
da militância partidária negra e avaliasse a atuação do Quilombo dos Parlamentos esse ano. Sim. Boa noite, Priscila. Priscila, é importante ajustar para as pessoas entenderem. Eu fui do MDB, numa época que nós tínhamos no Brasil 2 partidos, um que apoiava a ditadura e o outro que era contra a ditadura. Era o MDB lá de trás. Depois eu ajudei a fundar o PSDB, um partido de centro-esquerda, social-democrata. E depois eu me afastei dele porque ele não cumpria essa missão. Hoje eu não estou em partido algum e apoio pessoas que têm compromisso com a questão racial. Essa iniciativa da Coalizão Negra por Direitos foi uma iniciativa muito rica. Primeiro, é necessário falar da Coalizão Negra por Direitos. Né? Uma organização, um coletivo com mais de 250 entidades, né? que nasce em 2019 exatamente para confrontar o governo Bolsonaro, que ameaçava terminar com as cotas, né? Foi para a rua na Covid, né? Enfrentou a chuva, enfrentou a polícia, conseguiu conter o avanço lá em Alcântara, no quilombo que está instalado ali. Enfim, desenvolveu a campanha Tem Gente com Fome e depois, nas eleições, a Coalizão Negra por Direitos lança esse pacote. Eu gostaria de ter tido mais sucesso. Né? Eu acho que foi uma experiência extremamente rica, elegemos algumas pessoas, mas eu penso que nós temos que, para as eleições municipais, mudar a nossa estratégia. Porque são 5.570 cidades. Nós temos que fazer núcleos nessas cidades em condições de poder participar do parlamento no volume da nossa população. O maior contingente populacional brasileiro é o das mulheres negras, 28%. Em tese, nós teríamos que ter 144 deputadas negras. Estamos longe disso. Então, essa baixa representatividade, em larga medida, reflete o que acontece conosco. O esforço foi importante, algumas pessoas foram eleitas, mas pessoas importantes que nós contávamos com as suas eleições e não conseguimos. O senhor atribui esse insucesso relativo a questões ligadas ao financiamento dessas candidaturas ainda, professor? Financiamento, até porque houve fraude também, né? Fraude, quando se fala em política afirmativa, Vera, você tem fraude. Nós tivemos fraudes, mas isso não explica sozinho, né? Eu penso que nós não buscamos os votos onde eles deveriam estar. E não digo essa inexperiência, esse desafio, ele se mantém. Ele se manteve. Nós conseguimos, em Salvador, fizemos um trabalho maravilhoso, aqui em São Paulo também, elegemos pessoas, mas eu queria um resultado maior. Eu queria mais deputados federais. Professor, a gente estava conversando aqui no intervalo sobre a questão das fraudes, né? Na autodeclaração das pessoas. E, enfim, no texto para o Nexo, os cientistas políticos, o Luiz Augusto Campos e o Carlos Machado, eles pegaram ali, dos mais de 100 deputados que se autodeclararam negros, eleitos, chega quase na metade, submetidos à banca, a uma banca, eles não passam, eram brancos, eminentemente brancos. E eu queria saber como combater essas fraudes, quer dizer, a autodeclaração com banca, qual é o caminho para que se evite esse tipo de coisa, né? No campo político, ainda a gente teve o caso que foi muito simbólico ainda na eleição do ACM Neto, que era candidato ao governador da Bahia, que se autodeclarou pardo. Isso criou uma grande polêmica, inclusive, na campanha dele. Então, como lidar com essa questão da autodeclaração e das eventuais fraudes que passam por ela? Um dos textos da nossa coletânea, Conrado, da Marcelena Garcia, trata dessa questão das fraudes. E é racismo, né? É um racismo muito particular, porque as cotas, as ações afirmativas, elas vêm para fazer uma reparação histórica. E quando você frauda,
Não há racismo, não há aviltamento maior para mim e para a minha geração que lutou por essas políticas do que a fraude. Agora, interessante, né? Um parlamentar, né? Alguém que vai nos representar, né? Fraudando. Na verdade, eu quero apelar ao Ministério Público, porque falsidade ideológica é crime. Então, não há uma pessoa até hoje presa, detida por conta das fraudes. No caso dos concursos públicos, Conrado, quando os concursos, sobretudo os concursos mais valorizados para a magistratura, para o Ministério Público, para a auditoria, as fraudes são maiores. Quando você tem banca para aferir esses candidatos, você tem fraude de 10% a 15% dos candidatos. Mas quando numa banca, como agora no caso do parlamento, chega a 40%. Veja que foi exatamente isso que os cientistas que fizeram esse artigo para o NECO chegaram, né? A essa conclusão. Então, eu penso que dentro dessa regulamentação da pergunta anterior que você havia feito sobre as cotas na universidade, nós temos que realmente regulamentar de uma forma que passe as universidades, os órgãos que estão desenvolvendo os concursos, nós temos que desenvolver tecnologia. O Brasil é tardio nisso, né? Então, o novo ministério, que eu imagino que o governo Lula-Alckmin crie, né, o Ministério de Promoção da Igualdade Racial. Não gostaria de uma secretaria, não, de um ministério. Um dos trabalhos desse ministério será, no Brasil, regulamentar isso e fazer com que as 27 unidades da federação, Conrado, tenham nos seus concursos cotas para negros e também ampliar esses percentuais. É um escândalo, você falou em Salvador. A população negra lá é superior a 80% na cidade de Salvador, mas as cotas nos concursos municipais é de 30%. Isso é ridículo. Você não impacta nada. Assim como não faz sentido aqui em São Paulo, as cotas para a prefeitura, para o Serviço Municipal de São Paulo é de 20%, mas os negros aqui são 37%. Então, se nós desejamos impactar, esse percentual tem que ser alargado para 50%. Nós somos 56% da população. Se o objetivo é reparar e impactar, esses percentuais não servem mais. Esse é mais um tema que nós temos que trazer e há uma alta expectativa nossa em relação ao governo que tomará posse em janeiro do ano que vem, Tom, no que diz respeito a isso. O Tom agora. Tom. Bom, vai ser até bom que você já pegou no tema do governo e eu acho que tem duas questões muito emblemáticas ali do que o Conrado fez e você respondeu de forma perfeita. Eu queria só estender um pouco mais essa questão. A primeira coisa são as práticas, né? O sistema, ele é muito malicioso, ele sabe exatamente onde atingir, como fugir das questões, né? Uma é a questão do racismo, né? Como se interpreta o racismo quando quer punir alguém e quando se diz que é ofensa racial, né? Está sempre na ofensa racial e nunca no racismo, né? Então, essa é uma questão que eu queria que você abordasse um pouco. A outra, quando a gente fala na questão do governo em si, né? A gente já está vendo o governo de transição, né, que está aí, começou a trabalhar, e não há a presença de um negro no governo de transição. A gente não vê essa figura do negro no governo de transição, né? Então, quando você diz, será que vai ter uma secretaria de igualdade ou vai ter um ministério, de fato, de igualdade, né? Parece que o que se espera de tudo isso, né? O que nós tínhamos antes, Tom, é uma secretaria com status de ministério. Eu acho que tanto no que diz respeito às mulheres, eu acho que é Ministério de Políticas para as Mulheres, Ministério de Promoção da Igualdade Racial. Temos que voltar a ter o Ministério da Cultura, são ministérios importantes, Ministério dos Direitos Humanos, né? Ministério da Segurança Pública. Por quê? Porque todos esses ministérios são muito importantes para nós. Agora, esse racismo de cunho pessoal, ele é ofensivo, ele trabalha com estigmas, ele é o mais doloroso, mas ele nos remete ao Código Penal, né?
ao passo que o racismo sistêmico inercial requer políticas públicas. Talvez por isso eu sempre dou mais ênfase a este. Não que o racismo que alguém sofra num restaurante, num hotel ou na procura de um emprego não me toque. Mas esse racismo que está na sociedade, você não vai ter outro caminho, outro antídoto, a não ser políticas públicas. Então, nós temos que ampliar essas políticas. Quando você disse que o governo de transição, nós não temos que discutir apenas, eu não quero o gueto do Ministério de Promoção da Igualdade Racial. Nós temos que transversalizar. Esse novo ministério que eu penso e que outros também pensam, ele vai ter que estar transversalizado com o Ministério da Educação, o Ministério da Saúde, o Ministério da Cidade, Turismo, Cultura, Esporte. O que significa essa transversalização também? Dinheiro. Os orçamentos desses ministérios são cotas dentro desses ministérios que o MIPIR, que seria o Ministério de Promoção da Igualdade Racial, como eu trato na nossa coletânea, esse ministério novo, ele terá que ter essa abrangência. Da mesma forma, a Fundação Cultural Palmares. A Fundação Cultural Palmares, que foi tão ridicularizada pelo atual governo, ela tem que ter uma cota orçamentária, um percentual significativo do orçamento do Ministério da Cultura, incluindo os incentivos fiscais, né? Tem que vir para essa fundação. Há uma contradição, Tom, no nosso discurso. Nós falamos que a cultura brasileira, em larga medida, é negra, mas a fundação que cuida dela tem um orçamento mínimo. Então, se a gente quer atingir realmente a periferia, se nós queremos realmente ir aonde essa cultura popular é produzida, seria esse o papel da Fundação Cultural Palmares, nós temos que ter recurso. Então, você disse que não há ninguém nesse grupo de transição. Nós ainda estamos observando, fala-se que terá pessoas várias. Eu ainda não vi também. O que eu digo são duas coisas. Primeiro, o racismo é inafiançável, a ofensa não. Então é muito mais fácil você criminalizar alguém como ofensa do que como racismo, né? Depois o seguinte, quer dizer, o negro não precisa só ocupar Ministério de Igualdade Racial ou Fundação Cultural Palmares. Não. Nós temos juristas, nós temos economistas, nós temos administradores, que está aqui na minha frente, temos pessoas, temos médicos, médicas, enfim. Temos potências negras importantes para assumir qualquer posição no país. O que eu queria dizer, talvez não tenha me explicado muito bem, mas é esse caminho, né? Pois é, se você desejar, eu te dou nomes ministeriáveis. Não. Eu posso dar nomes ministeriáveis? Vamos dar para o Alckmin. Vamos só fazer a roda girar. Ana, por favor. Então... Professor, aqui, voltando para o nosso assunto aqui, trazendo sempre para o contexto do ambiente de negócios, mercadológico, quando o senhor fala do bem-estar socio-racial, o senhor propõe uma racialização do bem-estar social que já acompanha a nossa Constituição Federal de 88, né? Assim como a função social da empresa e a responsabilidade social das organizações. Quando a gente fala de equidade, do reconhecimento das nossas diferenças para a promoção de uma igualdade formal, que também está lá na nossa Constituição, eu lembro de um princípio muito importante que é o princípio da isonomia, né? Tratar igualmente os iguais e desigualmente os desiguais na medida de suas desigualdades. E o senhor propõe um protocolo EER, ESG, com equidade racial. Sim. Eu ouso dizer que a via mercadológica é uma via de desenvolvimento social com tanto poder de impacto quanto poder público. Para a gente desmantelar esse sistema, que é o sistema racista, institucionalizado e sistêmico, a gente precisa de todos os entes. Então, quando eu falo de equidade dentro das organizações, eu falo necessariamente de ações afirmativas, de promoção dessa equidade. Então, eu queria que o senhor falasse um pouquinho mais do EERG, né, que é o ESG para a equidade racial. Sim. Na verdade, esse conceito de ESG aqui no Brasil precisava ser, né, Ana, customizado. Sim. Não adianta falar de ESG, eu não estou na Holanda nem na Dinamarca. Estou num país profundamente sexista e também racista. Então, esse índice, ele é uma grande sacada porque ele quantifica
né? E ele leva a organização, ele leva a empresa e tem que explicar para o telespectador. Eu trabalho em mais de uma bandeira. Eu tenho a honra de estar na Oxfam, que é uma organização progressista que busca incidir no combate das desigualdades, que busca incidir em políticas públicas. E estou, ao mesmo tempo, né, faço parte de um conselho do Pacto pela Equidade Racial, que é apoiado por quem? Pela FEBRABAN, não é isso? Pela Bolsa de Valores. Bolsa de Valores. Os novos critérios, inclusive, né? Exato. Eu tenho que ser coerente, porque se a minha geração lutou para colocar jovens na universidade, na medida em que eles estão concluindo seus cursos, eles querem os melhores empregos. Então, para mim, o Pacto pela Equidade Racial, ele é importante porque ele não valoriza só, digamos assim, a pessoa negra no mercado de trabalho. Permite também investimento na educação, que é a habilitação da pessoa, né? E também nas próprias organizações negras. Então, eu penso que nós conseguimos aqui uma ponte importante. O setor público não dá conta, você tem razão. Quer dizer, nós temos que dar... eu sou um privilegiado, porque, de alguma forma, eu estou numa organização que incide em políticas públicas, né? Mas, ao mesmo tempo, eu estou no Pacto pela Equidade Racial, que é uma iniciativa interessante. Faz parte ali o mundo empresarial, você tem a sociedade civil organizada e tem o movimento negro, né? Então, eu gosto muito dessa iniciativa. Acho que o IER é uma forma de você quantificar e dar uma métrica à empresa para que ela possa avaliar o seu desempenho. Não adianta a empresa fazer o melhor. Todas buscam isso. Tem que fazer o melhor da melhor maneira. O chamado diferencial competitivo, cada vez mais o mundo tende a ser, Ana, uma imensa commodity. Tudo parece cada dia ser mais parecido. Eu quero saber o seguinte: qual é o impacto que você causa quando você produz o seu serviço ou o seu produto? Como você trata as mulheres? Como você trata os negros? Quer dizer, você sonega, e cada vez mais essa qualidade moral dos produtos será vista. Esse é o diferencial competitivo do futuro. Certo. Perfeito. Priscila. Professor, voltando um pouquinho sobre política e governo de transição, pegar esse gancho, uma entrevista que você deu para a Folha antes das eleições, o senhor afirmou que o Brasil vive um momento novo em relação à questão racial. E as eleições desse ano deveriam refletir essa nova realidade. Eu queria saber qual a avaliação do senhor com relação a essa eleição, e a pauta racial com o governo agora progressista deve voltar ao centro do debate, levando em consideração que tivemos um governo que negou o racismo no Brasil e não tiveram pautas, né, de combate à desigualdade racial. Qual que é a avaliação do senhor? Bom, a minha avaliação no que diz respeito à eleição presidencial, ela é positiva. Mas nós não queremos repetir o que foi no passado. Nós temos, Priscila, que trazer aquilo que sequer foi pensado. Nós temos que inovar. O campo progressista não decifrou a ideia de equidade racial como devia. Por outro lado, o campo conservador nunca quis. Então, nós temos que trazer aquilo que ainda não foi pensado. E eu penso que a experiência que o Brasil viveu, a extrema-direita no poder, o supremacismo branco que até então não tinha tido coragem de se apresentar, se apresentou com todas as forças, ficou evidente aquilo que o movimento negro sempre dizia da sociedade brasileira, né? Nós terminamos, Priscila, já que você faz uma avaliação, você pede uma avaliação política, com aquele fato bizarro das pessoas cantando o hino nacional de frente a um quartel, numa saudação nazista, num desrespeito completo aos 454 pracinhas que morreram combatendo o fascismo na Europa, né? Então, a política brasileira, ela mostrou, sobretudo no sul do país, uma característica que até então nós não conhecíamos. Isso é ação e reação. Isso fará também com que nós, negros, nos coloquemos frente a esse governo com políticas diferenciadas no que diz respeito ao tamanho, no que diz respeito à incidência. E o TAM,
colocou muito bem. Nós não queremos o gueto de um ministério para os negros. O BNDES é um lugar onde nós deveremos procurar espaço, sim, né? O Ministério da Educação é fundamental para a questão da equidade racial. Então, nós temos que estar, não só o orçamento transversalizado, nós temos que estar nesses espaços todos, né? A avaliação que eu faço da eleição, ela é positiva. Acho que Lula e Alckmin são dois políticos experientes. Eles tinham tudo para ficar em casa dizendo o seguinte: eu quero ver meus netos crescerem. Alckmin foi governador várias vezes no estado poderoso. Lula foi presidente 2 vezes, fez a sua sucessora. Quando eles vêm, na minha opinião, para esse sacrifício, eles sabem também quão difícil foi a eleição e eles também identificam o país que eles herdaram, um país dividido. E a questão racial está imbricada aí nessa dificuldade da sociedade brasileira. Então, é um momento novo, sim, e que vai exigir de nós um novo posicionamento. Quando o senhor fala que as desigualdades se acentuaram e elas cresceram, o senhor fala em desigualdades regionais também. Esse racismo que se manifestou no pós-eleições, ele é muito localizado na região Nordeste, que deu a vitória ao ex-presidente Lula, presidente eleito Lula, e de uma maneira bastante visceral e explícita. Como o senhor vê esse preconceito contra nordestinos no momento em que o mundo experimenta também um preconceito aí contra imigrantes, contra refugiados? Como a gente pode se contrapor a essa direita que saiu raivosa porque perdeu, mas que saiu empoderada também, porque no parlamento é muito forte? É verdade. Vera, no caso do Brasil, há uma tendência que é internacional, como você disse. Mas no caso do Brasil, trata-se de um analfabetismo histórico muito grande. Olha, Salvador foi a primeira capital do Brasil, 214 anos. A primeira escola de medicina se instalou lá, a primeira escola de direito em Olinda. O Brasil começa no Nordeste, né? A maior parcela da população negra vive no Nordeste. O que é que acontece? Eu falei no início do decreto 9081, que estimulou a vinda de europeus e que preferiram o Sul e o Sudeste. Eu sou a favor da diversidade. Muitas pessoas, Vera, imaginam que nós recebemos apenas portugueses, espanhóis, italianos. Não é verdade. Recebemos ingleses, franceses, búlgaros, russos, poloneses, alemães, né? Uma ampla colônia árabe e também recebemos a maior imigração japonesa. Esta diversidade é a antropologia, é o discurso da antropologia oficial, né? Tínhamos, antes dos portugueses chegarem aqui, 1.500 etnias indígenas e recebemos várias etnias africanas. As pessoas imaginam que as pessoas escravizadas eram uma coisa só. Ninguém confunde o espanhol com o alemão e ambos são europeus. O que eu fiz aqui? Eu estou trazendo para você essa diversidade que ficou mais localizada no Nordeste. Esse enriquecimento do Sul, do Sudeste, algumas pessoas atribuem. Eu vi uma mulher atacando os nordestinos, né? Então, ela demonstrou ali, essa pessoa foi assim, ganhou ampla dimensão, milhões de pessoas assistiram essa brasileira do Sul, criticando os nordestinos. A gente tem que transformar o Nordeste numa Califórnia brasileira. O Nordeste também, Alckmin, o governo Lula-Alckmin, o Nordeste detém as condições, Vera, de desenvolver energia limpa. O volume de energia eólica e solar que o Nordeste pode produzir satisfaz em várias vezes o que o Brasil inteiro precisa. Além, eu estou falando das riquezas, digamos, materiais, mas o que o Nordeste tem de mais rico é a sua população criativa, precisamente porque ali ficou mais o indígena, o negro, e esta mistura provocou um povo criativo e também o turismo do Nordeste. Nós temos que desenvolver o Nordeste. Eu quero inverter, eu quero que as pessoas do Sudeste, do Sul,
passem a querer trabalhar no Nordeste. Elas lá não serão aceitas, elas serão bem-vindas. E o nordestino não aceita as pessoas de braço aberto porque ele é bonzinho, não, faz parte da cultura dele. Então, essa situação meio localizada no sul do país é uma das coisas que nós temos que enfrentar, porque Sim. nós somos um país só, né? Esta diversidade, ela só vai produzir sinergia se ela não for hierarquizada. Perfeito, Joyce. Professor, eu vou voltar um pouco na questão das fraudes nas cotas, que é o seguinte, nós somos uma população que é fruto das políticas de branqueamento, dessa mistura, dessa miscigenação que o senhor está citando agora, e nós nunca discutimos de forma séria as nossas identidades raciais de fato. Isso gera também gera um afastamento de algumas camadas que não querem se declarar negras e abre brecha para as malandragens aí, como a gente viu nas eleições com a Semineto e outros candidatos e tudo mais. A gente sabe que o movimento negro fez o seu arranjo político, Sueli Carneiro já falou sobre isso em diversas ocasiões, então o pardo e o preto somam negros. Só que nem todo pardo atualmente, a gente pode dizer que é de fato negro. O senhor não acha que a gente tem que discutir as nossas identidades raciais de uma maneira mais, enfim, definida, até para que não haja esse desvio, né, que se tornam fraudes, ou existem indígenas também reivindicando, né, o pardo também como uma espécie de apagamento da sua identidade. Enfim, a gente tem uma mistura aí, uma discussão pela frente que talvez seja útil pensar. O que o senhor pensa a respeito disso? Joyce, você está colocando o dedo numa ferida. A minha geração lutou para agregar os autodenominados pretos e pardos e considerar um grupo só. Eu não posso esquecer, Joyce, em 1984, eu era presidente do Conselho da Comunidade Negra, o primeiro órgão criado para trabalhar com a questão racial no pós-abolição. E eu lembro que a primeira pesquisa pesquisa de emprego e desemprego feita no Brasil, foi feita pela Fundação SEAD aqui. Eu não esqueço do debate que eu tive que fazer com os pesquisadores. Eles queriam saber a situação do preto e do pardo. Eu falei, as pessoas vão se identificar. Esse arco-íris, que é desde 1872, usado pelo IBGE. Branco, a pessoa se autodeclara branca, preta, parda, indígena, e a partir de 1940 também os asiáticos. Eu falei, vocês vão ter que fazer assim. E depois nós vamos somar pretos e pardos. Eles foram a campo para pesquisar salário e também desemprego. E eu falei, vocês vamos ver o que acontece. Joyce, é exatamente o que acontece hoje. O chamado preto e o chamado pardo estão absolutamente colados no que diz respeito à renda, no que diz respeito à educação. A diferença, em média, a renda de uma pessoa branca ocupada é 73% acima da renda média do negro agregado, preto e pardo. Quando você vai desagregar o preto e pardo, não dá diferença nem de R$40, R$50. Ou seja, o chamado pardo está colado ao negro no que diz respeito às dificuldades econômicas e educacionais, e também com a polícia. Mas esta malandragem que você revela, e é realmente algo que machuca muito, sobretudo para quem lutou por essas políticas, eu penso o seguinte, é o fenótipo que vai dizer se você... É o fenótipo. Se você socialmente for branco, você não sofre dificuldades, né? Então, eu penso que essa discussão, Joyce, ela pode acontecer, mas eu não gostaria de desagregar. Nós somos 56% da população. Desses 56%, de cada 100 pessoas que se identificam como preto ou parda, 18 são pretas e 82 são pardas. Ou seja, dos 56% de afro-brasileiros, da população brasileira, cerca de 10% são os pretos. Pouco mais de 20 milhões. Somando, né? Então nós temos uma população empardecida, resultado de uma miscigenação sem integração. A miscigenação, Joyce,
Durante muito tempo, essa conversa era um álibi para não se fazer nada. A gente tem que também, nessa discussão, tomar muito cuidado, porque já que nós somos misturados, não dá para saber quem é negro no Brasil. Né? Pois é, mas a polícia sempre soube, né? Nunca teve dificuldade.